Olá, mentes incríveis, eu sou o Sidney Campos. Fala, incríveis, eu sou o Richelle Emerick. E esse é o Incrivelmente Podcast, o primeiro podcast Lajinha e região. E antes de começar, Sidney, você que está assistindo a gente aí, independente que seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá vendo esses botãozinhos aqui embaixo? Ó? Mete o dedo neles, curte, compartilha, comenta, marca alguém, compartilha com alguém que não conhece a gente ainda. A gente tá precisando de mais inscrição e mais visualização pro YouTube. Exatamente. Espalhar para mais pessoas esses conteúdos bacanas. Assiste o vídeo até o final e vai ter surpresa hoje, hein? Até o final você vai ter a senha para concorrer a alguns brindes. É isso aí, mas vamos lá. Hoje nós temos a ilustre presença aqui do meu amigo Felipe. Obrigado, irmão. Valeu, Felipe Eduardo Hermesdorf. Fala, Felipe. Valeu, obrigadão pela presença. Valeu. O Felipe tem 39 anos e ele é empresário no ramo da farmácia. Felipe, então vamos passar agora o microfone para você. Conta um pouco da sua história. Resume onde você nasceu, onde você cresceu, o que você fez até chegar aqui. Certo. Eu sou o Felipe, sou filho de Lajinha mesmo. Meus pais, Sérgio Rocha e a dona Sônia. Um nome conhecido é meu avô, sou Adão Rocha, teve uma mercearia próximo ao Campo Nacional durante muitos anos. E foi onde eu comecei minha trajetória. Mesmo lá com os meus 8 anos, me despertou a vontade de trabalhar e ter minha grana e poder comprar minhas coisas. E mesmo sem precisar, né? Meu pai, minha mãe nunca me imporam nada disso. Mas eu senti essa necessidade. E então ali eu comecei a aprender a trabalhar com meu avô, que para mim é uma baita de uma referência, né? Lógico, meus pais também, mas como comerciante, meu avô foi que me despertou esse instinto empreendedor, né? Isso. A nossa geração já teve contato com o trabalho bem mais cedo. Sim, né? sim. Hoje algumas pessoas colocam isso até como problema, sim, mas eu discordo em partes, eu né? comecei com 11 anos também. Com certeza fez parte da minha formação, né? Exato. Tanto profissional como pessoal, e eu acho que isso foi muito válido, né? Show de bola. E na sua infância aí, né, você era pequena ainda, já começou alguns problemas que vocês precisaram superar, né, com o nascimento do seu irmão, né? Sim. Meu irmão nasceu em 92, se eu não estou enganado, e a minha mãe já era obesa, fumante, e ela teve uma gravidez muito complicada. Meu irmão nasceu com CIV múltiplo no coração, na época falavam sopro, né, mas é um sopro bem grave. E ele ficou assim, entre a vida e a morte, por várias vezes, nasceu muito pequeno, e durante muito tempo, eu e minha irmã, a gente acabava ficando um pouco, não por maldade dos pais, sim, mas é uma prioridade que eles tinham, que a gente precisava passar por isso. Então a gente ficava com os avós, com os tios, e a gente era muito feliz com isso, né? E ele era o mais novo dos 3 irmãos. O mais novo dos 3 irmãos. Ele é 7 anos mais novo que eu. E eu não vejo isso como dificuldade, como mágoa, de forma alguma. Porque, como eu disse, a gente era feliz com isso, né? Sim. A gente ficava com os nossos avós, com os nossos tios, e os primos, as famílias antigamente eram muito grandes. Então, era muito divertido, né? E até devido também a escassez da saúde na época, né, de informação, para poder tratar o caso, precisava de uma atenção um pouco maior. O meu pai era motorista da saúde, então, assim, de certa forma, isso abria algumas portas, né? Ele mesmo era o motorista da ambulância, então ele levava o meu irmão, tinha essa facilidade. Então, com 2 anos e meio, ele fez uma cirurgia cardíaca, né, para tentar sanar o problema, e graças a Deus resolveu. Ele não tem nada no coração mais, enfim, hoje ele é 7 anos mais novo que eu, né? Eu tenho 39, então ele tá aí com 32. É isso? Faz a conta inteira. Você é calculador. Mas eu não faço nada também. Mas, enfim, vivemos uma infância muito boa, cheia de coisa de criança mesmo, né? De brincar na rua, de se divertir pra caramba mesmo. A gente saía sem preocupação, o que hoje tem, né? Carro na rua. E uma saudade, né, cara? Você falou. Ainda mais o bairro que você cresceu ali, né? Tinha um bairro muito bacana. A gente brincava de pique-salva na rua até meia-noite. Os pais da gente estavam nem aí. Pulavam no rio pra sair da Você aprendeu a nadar no posto do Sartre também? Não, no rio mesmo, no sul de casa. Posto do Pato. Então a gente percebe que desde da infância já tinha contato com essa questão de saúde e doença. Sim. E isso, de alguma forma, como se diz? Te influenciou a trabalhar com o ramo que você trabalha hoje, que é na área de farmácia? Como é que surgiu esse interesse de trabalhar com farmácia? Não, farmácia caiu pra mim de paraquedas. Caiu de paraquedas. Não sei, algumas pessoas que me conhecem vão lembrar, meu pai era dono de funerária, né? Então, quando ele começou a trabalhar, inclusive, eu deve ter ficado uns 6 meses sem nem chegar perto dele, tanto medo que eu tinha. Eu acho que ele tá para nascer uma criança mais medrosa do que eu. Seu pai começou na área da saúde, eu acho que ele viu o outro, eu vou pra funerária. Pegou o gancho. Essa eu não vou perder, não. Tem história cabulosa, hein? Então, o pai, né, começou no ramo funerário e durante muito tempo ficou naquilo ali. E
Depois que eu saí da casa do meu avô lá do armazém dele, eu acabei ajudando meu pai, dos meus, sei lá, 16 anos pra frente. E só que você sabe, né? Trabalhar papai é pedir esmola pra dois, né? Então o cascalho não caía, não. Tudo que eu precisava eu comprava, mas eu não tinha aquele salário. Mas, enfim, tudo vale de aprendizado e de formação, né? Então foi uma época boa também. Cresceu um menino sem medo. Sem medo. E quando foi em 2005, eu tava levando turma pra roça, né? Nem carteira eu tinha, mas... Aliás, eu já tinha carteira. Mas levando turma pra roça pro meu avô, pra ganhar café. Então, acordava cedinho, levava a galera na roça lá. E um dia, passando em frente à Drogaria Boas Novas, na época do Mário Banprim, um abraço aí pro Mário e a Sara, que me deram a primeira oportunidade. Sou muito grato a isso. Dois amigos, né? O Gustavo, amigo de escola, e o João Paulo, que hoje tem a drogaria dele. O Gustavo tem a drogaria dele lá em Criciúma. São dois amigos que eu levo pra vida, parceiros do ramo, né? A gente tá sempre junto, um ajudando o outro. Então, assim, eu não vejo os concorrentes como uma concorrência. Sim, colegas, né? Colegas. Então, eu tenho uma boa relação com todas as farmácias da Lajinha. Legal. Todas as farmácias da Lajinha. A gente tem parceria, um empresta pro outro, eu pego emprestado, eu empresto. Então, assim, eu não tenho rixa com ninguém. É legal você falar isso, que eu escutei uma palavra ultimamente, assistindo um podcast também, ou na internet, que chama, não é concorrência, é concorrência. Isso, é tipo uma concorrência cooperativa. Eu acho muito interessante que se você não tem um medicamento, não tem um serviço, você indica, mesmo que seja seu concorrente, sim, que ele vai se sentir também no dever de depois, se ele não tiver. Então, tipo, a gente é uma faz concorrência sadia. Exatamente. Eu acho muito interessante. A gente não quer concorrendo, mas nós queremos haters, tá? Por favor, promovam-nos. Então, assim, a gente empresta. Às vezes Claro. Tem muito disso, farmácia tem muito disso. Às vezes o cliente chega ali com uma receita com 5, 6 medicamentos. Tem gente que é tão, assim, metódico, que se você não tiver todos os medicamentos, ele não quer levar nenhum. É tudo ou nada. Entendeu? Aí você liga Compra para um às vezes parceiro, até outra cidade, né? Aí você liga para um parceiro, você tem esse remédio? Já tem. Ou você pega lá e depois devolve, ou a gente pega e paga. Bacana. Então, assim, é uma Isso é parceria legal. muito bacana. E como, assim, eu comecei lá em 2005 e conheci muita gente do que é do ramo hoje trabalhou comigo. Então, assim, a gente aprendeu junto, a gente trocou muita experiência. E então, eu não tenho por que ter risco com todo mundo, com ninguém, na verdade. Todo mundo só tem que ganhar. Tem espaço pra Exatamente. todo Então mundo. você já vai para 19 anos. 19 anos, anos, vai para 20 anos o ano que vem, em agosto, se eu não estou enganado. E você fez uma reinauguração agora, né, da farmácia? Sim. Foram 7 anos, né, em julho. E a gente já tinha um projeto de estar fazendo uma melhoria, ampliação. Sim. E por várias vezes a gente imaginava que daria certo. Mas a gente tem, assim, a gente sabe que, para quem crê, né, que tudo está no plano de Deus. E sempre vai ser na hora de Deus. E olha que interessante você falando sobre esse cooperativismo que você tem com os colegas aí. Eu lembro de você na farmácia, menor ainda, e você lembra quando você foi passar para a farmácia de lá, a gente conversando, você falou, cara, eu tô com medo de alugar aquele ponto, e tô preocupado. Sim. E você ficou até meio sem dormir aí, preocupado com o que ia fazer, né, cara? Isso, E os planos sim. de Deus na vida, como é que funciona, Então, assim, né? por várias vezes lá atrás, com 2, com 3 anos de farmácia ali, surgia, assim, uma possibilidade de fazer aquela locação ali para ampliar. Mas quando eu pensava em ampliar, A responsabilidade. eu não pensava nessa ampliação que eu fiz. Eu fiz uma reforma, eu repaginei tudo, coloquei imobiliário novo. Então, assim, foi um investimento grande, né? E eu não teria como fazer isso na Sim. época. Então, assim, foi tudo na hora de Deus, quando Deus quis, Ele preparou tudo, colocou pessoas boas no meu caminho, e graças a Deus deu tudo certo. Então, fizemos a reinauguração final do mês passado, de 7 anos, né? Fizemos uma ampliação, então com espaço novo. Então, quem quiser ir lá conhecer, a gente está à disposição. Show de bola. Beleza, pô. Antes da gente entrar, então, nesse assunto, fazer um disclaimer aqui. Vocês podem ver que o papo hoje vai ser sobre saúde. Isso. Né? E a entrevista de hoje, ela é como se fosse um complemento da nossa última entrevista. Né? Exatamente. A gente não, o Sidney entrevistou, não pude estar presente por questão de agenda. O Sidney, fala aí como é que foi a última, só Então. para o pessoal, quem não assistiu, assista a outra entrevista. Isso E aí. essa aqui vai ser um complemento da entrevista anterior. Então, a nossa ideia era trazer o Felipe junto com o Pedro Santos, doutor Pedro, que é um médico e que teve problemas seríssimos com a obesidade e que deu o parecer médico e de paciente sobre a obesidade e sobre o pós-bariátrica. E hoje nós viemos trazer o Felipe aqui para falar sobre essa superação, Felipe. Porque nem tudo são flores, né, cara? Sim, Infância feliz, família unida, sua família sempre foi muito unida, sim. né? O trabalho, aí, o sucesso na sua profissão, mas você teve o problema da obesidade, né, cara? Sim. Como é que foi isso aí na sua vida desde pequeno? Como é que foi se desenvolver aí da Sim. obesidade na sua vida? Eu sempre fui uma criança gordinha, desde a infância, sempre fui. Por volta dos meus 16 anos, já estava bem gordinho na época. 16 anos eu pesava na época acho 93 quilos, então pra mim era muito. Sim. Né? Foi A altura? Não lembro. Hoje eu tenho 1,72, então era. 70, Né? né? Hoje, pra você ter ideia, hoje eu peso 90 quilos. Uhum. Né?
E, então, assim, com 16 anos, cheguei em 93, meus pais também obesos, a minha mãe obesa, e me levaram no médico, endócrino, e eu fiz um tratamento. Na época eu perdi 16 quilos, se eu não estou enganado. Perdi 16 quilos e fiquei muito bem. Foi um tratamento de hormônios, né? Medicação, exercício, lá atrás. Só, cara, que a obesidade, se a gente não começar a entender ela e divulgar isso de forma ampla, a obesidade, ela não se trata de falta de vergonha, ela não se trata de preguiça, entendeu? Ela é um problema de saúde, ela é uma doença. Então, quando você trata a obesidade como doença, você tem, né, caminhos diferentes a seguir. E naquela época, né, a adolescência, doido, querendo ficar com um corpinho melhor e tal, consegui perder um peso e consegui me manter ali naquela faixa ali por uns 3, sei lá, uns 5 anos talvez. E de lá, eu praticava esporte, gostava de futebol, treinava jiu-jitsu, então assim, eu era bem ativo. Aí você começa a trabalhar, aí começa a namorar, né? Então assim, as prioridades vão mudando. Sim. Aí aos poucos você vai abandonando aquela prática saudável, né? E programa de casal é comer. Programa de casal é comer. Quando não tá brigando, tá comendo. Então, assim, eu acabei no longo tempo, né? Eu cheguei no ápice em 2022. Vamos falar dos meus pais antes, que começou com eles. A minha mãe, a próxima pergunta aí. Sim. É o papel da família. Isso. A minha mãe era obesa em 2004. Ela chegou a 140 quilos com 1,60 m. Caramba. Então, minha mãe, ela não tinha saúde, ela era hipertensa, assim, era uma bomba relógio. A qualquer momento ela ia infartar e ia deixar a gente. E ela fez a bariátrica primeiro que você? Fez a bariátrica lá em 2004, naquela uma das primeiras técnicas. A sua mãe fez a bariátrica? Fez. E meu pai também. Tá. Então minha mãe fez em 2004 aquela técnica do anel. Do anel. Então, assim, é uma técnica que deu muito problema. Minha mãe, ela não consegue comer direito. Então, assim, ela tem muito enjoo. Às vezes come uma carne e não consegue manter. Acaba, porque o canal fica muito... Isso, você tem que mastigar muito bem. Então, assim, ao longo dos anos, ela perdeu peso. Hoje ela pesa aí, sei lá, 60. Nunca mais engordou. Porém, essa técnica trouxe para ela muitos problemas de saúde. Né? Ela é sarcopênica. Hoje ela não tem massa muscular porque naquela época não se falava nisso. Exatamente. Antigamente a gente não pode culpar, porque antigamente não tinha tanta informação sobre saúde, alimentação, exercício. Não se falava nisso. O pessoal falava assim, ó, tem uma técnica nova aqui, a gente opera, seu estômago fica pequeno, você não consegue comer, você emagrece. Ponto. Era só isso que se falava. Não se falava que você tinha que suplementar, né? Não tinha auxílio psicológico, né? Exato. A cabeça, a gente vai falar disso. A cabeça é o que mais manda. Não tinha essa dinâmica que a gente tem hoje de estar treinando, né? De buscar uma musculação, fazer um exercício aeróbico para melhorar a condição muscular. Então, se ela sente muitas dores, a coluna sente direto, perna, porque no longo tempo ela não teve desenvolvimento muscular. E isso causa dor, porque o que sustenta o corpo da gente é o músculo. Né? Então isso foi em 2004, ela fez a cirurgia, foi uma das primeiras em Lajinha que fez. Muita gente teve que desfazer essa técnica aqui em Lajinha. Muita gente teve que desfazer. E ela manteve. Ela ainda é operada, né? Toca a vida. Hoje a gente tenta suplementar ela para tentar melhorar a condição. Tá fazendo um pilates, faz uma fisioterapia para tentar melhorar essa questão muscular, né? Depois dela, veio seu pai. Isso, meu pai já em 2007. 2007, isso. Foi início de 2007. Meu pai chegou a 160, 150, 160 quilos. Meu pai é mais baixo que eu. Então ele ficou muito grande, hipertenso. Era uma bomba relógio também. Seu pai tinha problemas com sono, né? Sim, a apneia do sono. Tinha dia que você chegava de casa de noite, você ouvia aquele ronco e de repente sumia. Parava. Aí você ia lá, dava uma cutucada e aí voltava, respirava. Então, assim, era uma bomba relógio, né? Aí conseguimos para ele, na época, um mutirão que estava rolando em Cachoeiro do Itapemirim, pelo SUS. Aí foi lá, fez uma consulta, fez um acompanhamento e tal. Chegou o dia da cirurgia, operou. E meu pai teve uma técnica diferente, é o bypass, já é o mesmo que eu fiz, né? E ele teve uma consciência diferente da minha mãe. Então ele foi lá, acho que uns 4 ou 5 meses antes, fazendo consulta com psicólogo, com nutricionista. Já foi outra história. Então, quando ele chegou na mesa, ele já tinha perdido bastante peso, acho que ele chegou a perder 15 quilos, 10 quilos, alguma coisa assim. Então, ele já chegou menos inflamado, teve uma cirurgia bacana, tranquilo. E um episódio interessantíssimo e para mim, apavorante. No terceiro dia, eu fiquei com ele no hospital na época, a gente voltou para casa, e todos os dias eu ia lá fazer uma injeção que é anticoagulante, para não correr risco de trombose, né? E fui um dia cedo lá, cara, num sábado, se eu não tô enganado, no sábado, de manhã, eram 6 e pouquinho, era um domingo. E o pai é teimoso. A gente fala assim, você tem que caminhar e coisa e tal. Meu avô mora ali, uns 300 metros da minha casa, você sabe onde é lá.
Ele achou que tinha que caminhar mesmo. Ele foi andando lá na casa do meu avô. Foi lá, ficou lá o dia, voltou tranquilo. Poucos dias depois da cirurgia. 3 dias. E assim, eu não sei se ele comeu alguma coisa ou se aquela caminhada causou algum problema, eu não sei. Enfim, não vem ao caso. Eu cheguei lá, cara, no domingo pra fazer a injeção nele e ele pediu, Felipe, me ajuda aí no banheiro, tal, que eu tô sentindo enjoado. Cara, você imagina um cara de 150 quilos, né? Eu também não era magro, não era gordo. Fui ajudando ele no banheiro. Ele fez um vômito gigante, gigante. Aquilo que a barriga dele fez. Ele tava de cinta, a barriga dele fez aquele volumão assim. Eu só escutei que é barulho. Abriram todos os pontos. Abriram todos os pontos. Aí Felipe abriu os pontos. Falei, não, pai, isso não abre assim não, cara. Não, abriu os pontos e tal. E começou a querer desmaiar. Eu contive ele, abracei, levei pra cama. Quando eu deitei ele na cama, a camisa dele toda molhada. Eu falei, cara, deu erro. Aí abri a cinta e ele eviscerou, cara. Ele eviscerou. O intestino dele saiu todo. Cara, eu fiquei desesperado. Que isso, cara? Desesperado. Aí eu gritei minha mãe, traz alguma coisa pra gente conter aqui, pega uma toalha bem limpinha, e aí foi no guarda-roupa, pegou uma toalha de rosto, colocou, eu fechei a cinta, e eu falei com ele, tampei o rosto dele pra ele não ver nada, só mantenha calma, nós vamos resolver. Nossa. Aí liguei pro cirurgião dele lá em Cachoeira, e falou assim, ó, leva seu pai no pronto atendimento, pede alguém pra fazer uma sutura de contenção e traz ele pra cá o quanto antes, né? Chegamos lá, graças a Deus conseguimos um profissional bem capacitado, Dr. Arnesto, muito obrigado pelo suporte. E ele fez o primeiro atendimento, avaliou que realmente tinha aberto tudo. Só que a barriga do pai é muito grande, cara. E as meninas enfermeiras que estavam lá, todo mundo pequenininha. Nossa. Aí falou, Felipe, você vai ter que me ajudar, cara. Você vai ter que Tem que conter pra botar a mim. mão. Então, assim, eu suando em bicas, chorando pra caramba, fui conter a barriga do meu pai pra ele suturar. Aí fez a contenção e tal. Levamos ele pra maca pra ir pra Cachoeira. Chegamos lá, deu entrada, tranquilo. Refez, graças a Deus, não contaminou nada. Não teve mais nada de grave. Não. Sufoco. Então, assim, a recuperação do meu pai, em relação à da minha mãe, foi totalmente diferente, foi muito boa. O pai alimenta melhor do que ela, né? Mas ele tem algumas limitações que eu não tenho. Então, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, eu particularmente, eu não recomendo pra ninguém. Eu não recomendo, faz que é bom. Eu falo o seguinte, pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz e eu tinha que ter feito antes. E aí que nós vamos entrar. Agora Porque querendo ou não, é um risco. Com certeza. É um risco. Toda cirurgia é um risco. Né? Vai tirar uma verruga é um risco, cara. Tudo é um risco. Infecção, inflamação, enfim. É um problema seríssimo. A gente tem que cuidar da saúde de todas as formas aí. Felipe, fala pra nós um pouquinho, então, traumas e preconceitos que você passou com a obesidade nesse período que você estava gordinho, antes da bariátrica aí. Então, cara... O que você superou aí? Você tava falando comigo que você não gosta de tirar foto. Mas vamos lá. Só essa história já foi um trauma. Eu não tenho muitas fotos do antes. Eu até mandei umas pro Cidinho, vai mostrar aí. Então, assim, eu tenho algumas fotos de antes, mas pouquíssimas, né? Eu não gostava muito de tirar foto. Hoje em dia tudo é bullying, né? Na nossa época era o cara que atentava a gente, que implicava, isso era tudo normal, né? Fez parte. Hoje em dia, essa geração é uma geração um pouco mais fraca. Não aguenta tanta essa pressão, né? Eu lembro que na nossa época tinha um cara que tomava canjicão e vomitava. Hoje o cara é intolerante. Na nossa época só o cara que vomitava. Na nossa época sempre tinha o bolo fofo, o negão, o paçoquinha, tinha... Você vai ser cancelado. Não, mas tinha, cara. Tem a galera que... Eu era gordinho também. Meu apelido era Faustão. Eu era branquelo, cara. E não adiantava correr atrás de ninguém, não aguentava pegar ninguém. Tinha que ouvir as mulheres ficar quietas. Tem uns apelidos aí que são amendoim. Você acha que é por quê que o cara tinha apelido de amendoim? Me ajuda aí. Falou, amendoim, um abraço pra você. Então, assim, eu não tenho trauma disso. Não tenho, mas a gente lembra disso da infância, né? Então, assim, a galera saía, todo mundo ia pra piscina, tirava a camisa, aí você ficava meio envergonhado, né? Então, assim, mas tranquilo. E na minha adolescência, daí pra frente, eu já ficava bem resolvido quanto a isso aí. Não tinha tanto problema, não. Mas aí vieram os problemas de saúde. Hoje eu tenho 39, dia 3 de novembro agora faz 2 anos que eu operei, né? Quando foi em 2007, vendo a recuperação do meu pai e tal, vendo a perda de peso dele, falei, cara, eu quero fazer isso. Mesmo com o agravante desse, você não se intimidou, não? Não. E aí, assim, a minha esposa era contra, não queria, falei, Felipe, você não precisa, vai pra academia, faz uma dieta e tal. Eu falei, Camila, eu já tentei de tudo, cara. Foi o auge da obesidade ou não? Sim, eu cheguei a 135 quilos. Eu tava, assim, muito inflamado mesmo, sabe? E pressão altíssima. A gente fala 135 quilos, mas o físico é bem maior do que a quantidade de peso. Sim, né? Porque é gordura. Entendeu? E a retenção de líquido. Enfim. Eu, quando fiz a cirurgia recentemente, eu operei dia 3, e o médico, cara, um profissional excelente, foi o mesmo que operou o Pedro, Dr. Ivan, parceiro, me trouxe a vida 2 vezes, depois eu vou contar a história. Essa primeira que foi a cirurgia bariátrica,
Então, assim, mudou minha vida, é uma nova vida. Então, eu conto que eu renasci a partir daquilo ali, né? Me despertou para várias outras coisas. Sim. E um cara muito ético, muito profissional. Ele não é aquele médico que quer te vender a cirurgia, entendeu? Sim. Ele te mostra os prós, os contras. Inclusive, ele é operado. Você chegou assim, no auge da obesidade aí, o reflexo disso aí foi então os problemas de saúde. De saúde. Eu era hipertenso, tomava acho que 3 ou 4 medicações para pressão, e minha pressão estava sempre 17, 18, assim, normal, sem sentir nada. Então, se eu não tomasse a medicação, era 22. E assim, tranquilo, sem sentir nada. Muito ansioso, eu não tinha disposição para nada. Eu podia dormir 9, 10 horas durante uma noite, eu acordava morto. Uma coisa que o Dr. Pedro falou aqui, que foi interessante na entrevista passada, foi o alcoolismo também, né, cara? Ali no meio da... Ele falou comigo que quando ele era obeso, ele consumia muito álcool. Isso aí prejudicava mais ainda? Você chegou ao ponto de algum vício, cigarro, bebida? Nada. Porque você falou da pai e família, né? Fumava, né? Sim. Você não chegou a... Não, nunca tive vício nenhum. Na época de molecagem, a gente curtia muito, né? Isso aí A gente se conheceu na igreja, eu e o Michel, a gente se conheceu num lugar bem diferente. Mas isso aí não foi um agravante. Não, foi tranquilo. Então, assim, tive esses problemas de saúde, tava com hipertenso, pré-diabético, esteatose hepática grau 3, que é a gordura no fígado. Quando eu comecei a fazer os exames pré-operatórios, a Camila até então era contra. Então, assim, todo médico que eu ia, toda consulta e exame que eu fazia, era um xizinho. Isso aqui você tem que fazer mesmo. Você tem que fazer. Meu coração já estava hipertrofiado. Entendeu? Então, assim, todo médico fala assim, ó, você tem síndrome metabólica fechada. Você sem qualquer outra comorbidade, você já é indicação para uma cirurgia bariátrica. Entendeu? Você tem a síndrome metabólica. E é uma bomba relógio. Meu coração hipertrofiado, pré-diabético, hipertenso, não dormia, então eu tinha apneia do sono. Entendeu? Então, assim, quando alguém falava assim, cara, você tem que ir pra academia. Meu dia é muito corrido, sempre foi. É a vida da gente, no geral, né? Então, assim, pra mim sair do serviço, eu tenho 2 filhos, pra mim sair do serviço e ir pra academia, não vou, cara. Eu chego tarde em casa, entendeu? Cansado, quero ficar com a minha família. Então, assim, comecei a pensar, não, eu tenho que ir cedo. Cedo eu não tinha condição nenhuma. Não conseguia. Não dormia direito à noite. Acordava 8 horas da manhã pra trabalhar. Uma coisa puxando a outra. Uma coisa puxando a outra. Você entra num ciclo vicioso que você não acordava tem que fazer. 8 horas da manhã, assim, esgotado, morto. A obesidade, ela parece que é uma corrente invisível presa na canela do sujeito. Não impede de fazer tudo. Isso aí E assim, durante muito tempo, essas coisas vão ficando assim meio que mascaradas. Você não percebe, né? Você tira uma foto e fala assim, estou gordo. Mas eu não me via da forma que eu vejo hoje. Cara, eu olho uma foto minha que tá aí, gigante, inflamado mesmo. Tem alguns vídeos que eu vejo assim, que a minha conversa é ofegante. Hoje eu tô um pouco ofegante, porque eu tô com crise de rinite, mas é diferente, né? Então, assim, cheguei no ápice desse peso, com todos esses problemas. Depois de 1 ano e pouquinho, voltei, refiz todos os meus exames. Não tomo nenhum medicamento para pressão, não tomo nada para ansiedade, tomo nada para dormir. Eu abandonei, assim, tranquilamente umas 7 medicações para tomar simplesmente suplemento vitamínico. Só. Mas não me traz problema nenhum. Lembrando um papo nosso, mas a cirurgia, ela não é essa parte mágica, não. Não, de forma alguma. É aí tem que todo o preparo, todo o preparo. Teve o preparo psicológico, o Felipe tava me falando, não adianta achar que vai fazer, chegar lá, vai fazer cirurgia e vai sair no outro dia, tá magrinho, tá beleza, tá bonito. Tudo né? tem um preço, hein? Quando foi lá em 2007, depois que meu pai fez, que me despertou a ideia de fazer. Aí eu falei assim, vou fazer pelo mesmo caminho que meu pai fez, vou lá no SUS e vou fazer. Sim. Pô. Aí comecei, fui lá, fiz uma palestra, tal, que é bem detalhado, você vai por várias vezes lá. Aí, cara, surgiu a oportunidade de eu comprar a farmácia. Logo assim, 2, 3 meses depois, surgiu a oportunidade de eu comprar a farmácia. E eu comecei assim, sozinho. Então eu não podia me dar o luxo de parar. Então aquilo ali eu abotei a ideia durante um tempo, mas continuei pesquisando, estudando, vendo os prós e os contras, né? Conversa com um, conversa com outro. Muita gente que operou falou assim, você não faz, que você vai acabar com a sua vida. Eu passo mal demais, eu não consigo comer nada, eu não consigo comer carne. Enfim, e teve outras pessoas, não faz mesmo, que vai dar tudo certo, você é novo, você precisa. E ficou uma balança. Isso. Pendendo pro faz ou não faz. E a cirurgia bariátrica, ela não deve ser feita de forma alguma pensando em estética. Ela não deve ser feita. Porque se ela for feita pensando em estética, a chance dela dar errado é muito grande. É muito grande. Porque o foco é na saúde. Primeiro pela decepção, né? Se você não mudar os seus hábitos, né, eu não estou escape de voltar a engordar. Né? Eu já vi muitas pessoas que fizeram e voltaram. Eu cheguei, em abril desse ano, eu cheguei na minha melhor forma física. A última avaliação que eu tenho com um nutricionista na época, eu cheguei com um percentual de gordura de 9%. Ó, que bacana. 9%. Só que aí eu tive, um assunto que a gente vai entrar depois, eu tive um episódio que eu fui fazer uma cirurgia de
de vesícula, e nessa cirurgia de vesícula eu tive uma parada cardíaca. Eita. Parei 2 minutos, sim, morri. Essa foi a segunda vez que você morreu, mas passa bem. Passa bem. Então, assim. É a segunda vez? Não, essa foi só essa que eu morri, né? Como é que é? Chegou a ver a luz, Tem um né? camarada que foi no Danilo Gentili, foi o primeiro episódio mortífero da sua vida. Então, assim, a partir dali, cara, devido àquele estresse pós-traumático ali, andei pra caramba. Eu fiz um exame, o plano de saúde cobriu, graças a Deus. Só o exame que eu fiz custa 55 mil reais. Exame de quê? Um exame do coração. Chama estudo eletrofisiológico. O cirurgião, que é o mesmo que me operou da bariátrica, ele fala, Felipe, a gente, cara, não tem causa aparente. No dia até que eu cheguei na mesa lá, ele fez uma farra com a equipe dele. Aí, pessoal, você lembra do Felipe? O cara virou atleta, coisa e tal. Aí, a gente operamos ele grandão, olha como é que ele tá bem. Fez uma farra. Aí me anestesiaram, daí a pouco eu acordei. O menino me esfregando a mão. Você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tudo bem, o que houve? Não, a gente não te operou, não. Você teve uma parada. 2 minutos. Como assim, cara? Eu tô bem, não tem nada. Não, mas foi muito estressante. O doutor Ivan nem tá aqui, tá lá fora conversando com a sua esposa. Deixou a Camila louca, né? Nossa. Imagina a situação. Isso, E é uma cirurgia simples, vesícula. Então você não operou de primeira? Não operei, ainda tem que fazer cirurgia. Ah, você não fez ainda? Não, vou faltar pra fazer. Então, assim, nesse dia, cara, foi muito estressante. Eu fiquei 24 horas na UTI, depois saí de casa, vim embora dirigindo no outro dia. No mesmo horário, praticamente, do episódio, eu tive embora dirigindo. Às vezes não era pra ter certeza. Todos os médicos falaram, Felipe, não tem nada aparente, cara. Nada. Por que isso aconteceu? Você não tem nada no coração, eletro, eco, fizeram um monte de coisa, não acharam. Aí, assim, suspeita-se que seja, se tiver algum médico assistindo aí, se quiser corrigir a gente, fica à vontade. Quando faz a injeção do gás no abdômen para expandir, né? Ele tem aquela possibilidade ali de diminuir a frequência cardíaca, porque ele comprime a cavidade abdominal, né? É normal, segundo o que eu ouvi falar, é normal a frequência cair, mas não é comum parar. Alguns lugares que eu vi, assim, fala-se de sei lá, chance de 1 em 50 mil, entendeu? Eu fui o premiado. Você fez igual um Fusco, deu uma engasgada. Então, assim, aí fomos investigar. Então isso me gerou muito transtorno. Fiquei uns 3 meses nisso aí. E nesse exame acusou alguma coisa? Nada. Nada. O médico, fiz lá em BH, o médico falou, Felipe, sua vida é normal. A chance de você ter uma outra parada, cara, é zero. É a mesma que uma outra pessoa da população. Sim, às vezes te poupou de uma consequência pior. E você já tava praticando esporte? Já tava? Muito. Eu entrei na academia 20 dias depois que eu operei. E nunca mais parei. Então, assim, eu tenho uma atividade física hoje regular de 6 a 7 dias por semana. Eu faço musculação. Eu corro, hoje eu corro 3 vezes por semana e faço musculação 3 vezes na semana. Acabei ficando assim, muito intenso mesmo com o treino. Então essa época, cara, era a melhor época que eu tava muito bem fisicamente. Então assim, nunca imaginava que fosse dar algum problema. Né? Tem que deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo que, assim, nós não estamos dando parecer aqui de gente especialista não, tá? Aqui são 2 leigos com um paciente que passou por todo o transtorno da obesidade. Inclusive eu peguei um dado aqui, ó, da OMS. Cerca de 650 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a doença da obesidade. Segundo a OMS, é uma doença crônica mais comum no mundo hoje. A doença crônica mais comum. Então, pra você ver que, assim, a gente tá falando sobre o assunto, porque a gente preocupou com isso, né? E nós temos pessoas muito próximas, né, Michel, que passaram por esse transtorno, por esse problema da obesidade, e que hoje, muitas delas já superaram. É possível você superar. Então, se você se olha no espelho hoje e não tá satisfeito com o que você tá vendo, procura a ajuda de um profissional. Procura médicos, procura amigos, você nunca está sozinho. A gente sempre fala isso aqui, sempre tem alguém do seu lado. Então é importantíssimo isso. E o Felipe, ele optou pelo esporte, né, Felipe? Isso. O esporte foi sua salvação aí, a sua mudança de chave. Foi uma virada de chave, né? Então, assim, aí de lá pra cá meio que deu uma descambada, né? Perdi um pouco o foco, mas continuei treinando, correndo. Eu fiz uma meia maratona no Rio de Janeiro agora em agosto, com a galera daqui. Fizemos uma meia maratona, né? Corri 21 quilômetros. Minha maior corrida tinha sido no final do ano passado, a volta da Pampulha, a volta internacional. Fiz 18 quilômetros lá. E resolvi fazer o desafio dessa corrida, dessa meia maratona. Porém, cara, eu quebrei no quilômetro 19, não consegui mais correr. Eu tive uma câimbra, assim, absurda. Ao ponto de querer desistir da prova, né? Que isso, cara? Sim, eu fui muito bem até o 18º, batendo todos os meus recordes de tempo. Né? No de 5 não, minto. No de 10, no de 15, no de 18, que foi a Pampulha. Na Pampulha eu fiz 18 km com 2 horas e 13. Lá no Rio eu fiz com 2 horas os 18. Puxa um zoom pra nós aí. Estamos aqui, vamos pro antes e um depois, né? Isso. Olha o tamanho desse homem. Essa aí foi em maio de 2022. A cirurgia foi em 3 de novembro de 2022. Tá parecendo um eclipse, né? Então, eu posso também fui gordo, então sofri também hoje. E não é mais, né? Olha Olha lá. Aí, ó, essa aí, caramba. E dá pra ver. Você tem essa calça aí?
Não, foi tudo embora. Guardou. Aqui deu- tava mais ou menos no auge que você falou, né? Sim, Isso sim. aqui. Essa aí foi o auge. E aqui já subindo no nosso pico da Aqui você bandeira. já tinha cara. feito a cirurgia? Isso aí. Já tá musculoso pra caralho. Já, ué. Isso aí eu tava com uns 8 meses, 9 meses de operado. Nossa. Eu cheguei, Aí, ó. essa aí é desse ano aí da corrida do Rio. Meia maratona. 19 quilômetros. 21 A 19 quilômetros, você... 19 eu quebrei. Não, Aí, mas você tá doido. 19 eu quebrei, eu tive que andar 2 km, mas concluí a prova. Sim. Concluí com 2 horas e 32 minutos, se eu não tô enganado. Aí meu objetivo agora é o ano que vem fazer uma outra meia maratona e fazer abaixo desse tempo. Sim, aí, ó. Aí o Cristo lá em cima, ficou legal, massa essa legal. foto aí. E aqui tá vários antes Aí, e ó. depois. Essa aí, o antes e depois, isso aí exatamente um ano após ter operado. Caramba. Diferença. Nossa, isso é mais Que seguro. diferença. Você não ficou com cicatriz, né? Eu Pelo fiz menos por vídeo, visível, né? assim. Eu fiz por vídeo. Então são 6 furinhos. Ah, foi pro fundo. Por furinho, não é aberto, não. Então não tem. Aí, Aí foi o Um auge. excesso de pele, isso aí a gente tem que tirar a cirúrgica. Aham. Né? Vai ser normal. Né? Mas Isso aí já só foi aqui depois da também, academia, né? Oi? Aí depois você já tava no processo É, da isso aí academia. Mas você né? vai retirar só aqui também, braço. Não, Precisa, tem que tirar mas agora agora. vai virar o músculo. É. Agora já. Então essa aí já deve. Isso aí foi final do ano passado. Daqui a Essa aí é pouco, da né? Pampulha. Essa aí foi a primeira corrida. Cara, muita mudança Que mesmo. Essa é a última. bacana, mano. Top demais, cara. Mitos e verdades, né, sobre a bariátrica. É isso aí. Muita gente que acha que é uma coisa, mas é outra. Fala pra gente o que você sofreu, vontade de comer, desejo, o que você achou que seria, que foi diferente. Então, eu estava muito preparado para isso, né? Como eu falei que a primeira intenção que eu tive de fazer essa cirurgia foi lá em 2017, ao longo desse tempo eu vim estudando, pesquisando, Sim. vendo os prós, os contras, seguindo muito material bom de internet. Tem muita gente que fala com propriedade mesmo, tanto operados quanto médicos, bons médicos. Então eu comecei assim, a consumir esse tipo de conteúdo, né? E pegando como base os meus pais que já são operados. Então eu fiquei ali até mais ou menos por volta de 2010, não, 2017 até 2020, né? Foi pandemia. Aliás, eu acho que foi 2019, foi antes da pandemia. Já comecei a cogitar de novo, fazer a cirurgia. Até fiz uma consulta com outro médico. O médico me mostrou, assim, por vários ângulos que eu tinha que fazer a cirurgia. Falou assim, a sua vida depende disso. Você quer ver seus filhos crescer? Depende. Mas, assim, aí na época ele me pediu um valor, assim, alto. Essa cirurgia, o custo dela é alto, né? Eu fiquei bem balançado. Resolvi até que ia fazer. Meio que deixei, assim, conversado com ele de fazer. Né? Aí eu comecei a pensar, cara, será que é a hora? Será que vale a pena eu tirar esse dinheiro do bolso pra fazer essa cirurgia? Eu não tô morrendo ainda, eu ainda tenho uma lenhazinha pra queimar, né? E, então o que eu fiz? O que foi a decisão que eu fiz? Eu acho que foi muito acertada. Eu fiz um plano de saúde, né, com doença pré-existente. Todo plano de saúde que você faz, ela tem uma ressalva para doença pré-existente. E para cirurgia bariátrica eram 2 anos. Pensei, cara, não é possível que eu vou morrer em 2 anos. A carência, né? É a carência. Então, assim, fiz o plano de saúde, né, fiz para todo mundo lá em casa, e fiquei aguardando. Passou, assim, como um passe de mágica. Voando. Muito rápido, muito rápido. Isso foi de 19, eu acho que mais ou menos por 2020 mesmo. Quando foi em 2022, em junho, eu comecei, né? Aí eu fui em outro profissional, que é o Dr. Ivan, ele atende em Manhuaçu e Carangola. Aí eu fui no Dr. Ivan em Manhuaçu, ele tinha operado um médico que é esposo da pediatra do meu filho. E ela comentou comigo e tal, falei assim, eu vou marcar uma consulta com ele. Aí marquei a consulta, fui lá e foi assim, fantástico, muito detalhista, bem didático. Felipe, eu sou operado. Você vê o cara, ele não parece que é operado. Entendeu? Ele não parece, hora nenhuma que ele operado. E ele operou naquela técnica antigaça, lá da minha mãe, dizer que operou e estava na faculdade ainda. Então, assim, ele mostrou por vários pontos, por várias visões que eu precisava realmente. Aí a Camila começou a querer concordar. Falei, não, se você quiser fazer, eu te apoio, né? Ponto. Aí comecei a fazer os exames. Cada exame que eu fazia, cara, só fechava o diagnóstico. Entendeu? Meu coração estava crescido. O cardiologista na época falou só, seu coração está no limite de hipertrofia. Por isso que sua pressão não baixa. Você toma a medicação, ela não controla. Você vai forçando o seu coração. Aí ele acaba tendo que desenvolver para conseguir manter. Sim. Entendeu? Pré-diabético. Estava bem próximo de ter que começar a usar medicação para diabetes. Né? E totalmente inflamado. Aí, bom, dei andamento. Quando foi em novembro, dia 3 de novembro, foi o dia da cirurgia. Fiz a cirurgia. Correu tudo bem. Operei em Manhuaçu. Operei numa quinta-feira. Na sexta-feira à tarde eu estava em casa. Muito tranquilo, muito tranquilo. E quando eu falo que, igual eu falei, que eu não recomendo pra ninguém,
Não é que é uma coisa ruim. Uhum. É porque muda totalmente a vida da gente. Isso. Então, se você pensar que é simplesmente operar, o meu menor peso foi 85 quilos. Eu tava muito magro. Sim. Seco. Muito magro. Por quê? Apesar de que eu tava na musculação constantemente, você presenciou lá, né? Você perde muita massa magra. Sim. Né? E isso suplementando, tomando proteína, Sim, o corpo comendo, leva um alimentando. choque, né? Isso aí. Um choque. Então, assim, eu perdi muito peso. Então, depois disso, eu consegui recuperar. Hoje eu peso em torno de 90. Então, assim, a minha massa magra tá muito controlada. Tem bastante massa magra, tem gordura, né? De abril pra cá, eu acabei dando uma desleixada na dieta. Não tô, assim, 100% igual eu tava. Mas, né, tô bem focado pra voltar. Isso aí. E o treino assíduo, né, cara? Não falha. Hoje você corre quantos quilômetros por dia? Ou você tem os dias? É né? uma Você- média, eu corro em média 3 vezes na semana. Em torno de 22 a 28 quilômetros por semana. Por semana. Dividido em 3 treinos. Na terça eu faço um treino mais leve. Na quinta, um outro treino um pouco mais forte. E no sábado faço um treino longo, que é o E longão. musculação todos os dias? Musculação segunda, quarta e sexta. Vocês estão percebendo, então, que dá mais trabalho pós-operatório do que operar. Muito mais. Porque vem a questão do psicológico, que eu vou falar agora, que é mais difícil. Você tem que se exercitar. Não adianta, não é passe de mágica. Não. Levanta a bunda e vai fazer um exercício. Não adianta, não existe mágica. Alimentação Isso. é difícil também. A E o questão- psicológico, que eu sei que tem gente que adquiriu depressão, tem Sim. gente que virou alcoólatra. Alcoólatra. Tem muitos casos. Como é que tá o seu psicológico? 100%, cara. Você já Nunca foi mais, comparado, né? nunca mais eu voltei no psicólogo, assim. Uhum. Não recomendo, tá? Mas eu Uhum. tenho essa visão que eu não preciso, eu não tenho. Eu não tenho distúrbio nenhum, não tenho tristeza, nada me abala, né? Sim. E, como eu disse, de abril pra cá, eu acabei dando uma desleixada na dieta. Então eu Você ganhei sente essa diferença. diferença, cara. Você olha no espelho, você vê que você não tá daquele jeito que tava mais. Aham. Então, assim, você para e pensa, cara, se eu deixar rolar solto, eu vou engordar de Vou novo. voltar porque... Exato. Porque às Então- vezes você vai olhar pro espelho e falar assim, já tô bem. Então agora... Agora viver a vida. Então eu faço uma dieta controlada. Hoje tá meio desregado. Mas eu cheguei a fazer uma dieta de 2.300 calorias. Uhum. Enquanto alguém que quer perder peso, tem que fazer uma dieta aí de 1.200, Uhum. 1.400 calorias. E como é que é a sua dieta hoje em dia? Cara, Sua alimentação eu normal, como o que você muito. come? Como muito. Normalmente, tudo. Por volta de 5 horas, a hora que eu acordo todo dia, eu consumo ali 2 bananas e whey protein, Uhum. 30 gramas de whey. Quando eu volto da academia, por volta de 8 horas, café sem açúcar Uhum. e pão com ovo ou pão com carne. Uhum. Certo? Proteína. Proteína. Almoço, rico em proteína, não abandono o carboidrato porque eu tenho um gasto calórico muito alto por causa da corrida, né? Então, o nutricionista ajustou essa questão, justamente para não perder peso. Fazer bagunça de novo. E você continua tendo um acompanhamento, então, com o nutricionista. Sim. Então, assim, Você não dispensou, não. não, hoje na verdade eu tô meio parado, mas eu tenho a dieta e eu tô porque eu tô sem vergonha mesmo. Mas o treino eu não abandono, né? Então, assim, você faz uma alimentação um pouco errada, mas o treino você não abandona. Certo. Você tem tem uma gordura pra queimar, né? Você tem um leque. Questão do açúcar. Você tinha alguma coisa que você teve que cortar? Você gostava? Não. Como de tudo. Não, Tudo, né? assim, só que sorvete. Sou apaixonado por sorvete. Sempre tem. O sorvete, ele tem muita gordura. E açúcar. E açúcar. Né? Que as duas melhores É. coisas da vida. Então, se eu consumir aí acima de 2 bolinhas de sorvete, me dá o dump. O dump é uma sensação da morte. É o que o Dr. Pedro falou na entrevista anterior. A pressão, se soa É. picas. E tem uma outra questão que é a hipoglicemia reativa. O dumping dá logo em seguida. Você comeu alguma coisa errada, 30 minutos depois você tá lascado. Né? A hipoglicemia reativa ela é diferente. Ela vem aí em torno de 1 hora e meia depois. Por quê? Tem o desvio intestinal, Sim. certo? Quando você come alguma coisa que tenha doce, Uhum. o seu organismo ele entende que ele precisa produzir insulina para rebater aquilo ali. Só que o tempo que ele leva para produzir insulina, se eu estiver falando besteira, me corrijam, viu? Uhum. O tempo que ele leva para produzir insulina é maior do que o tempo que o alimento demora para passar no trânsito intestinal, porque está desviado. É a mesma explicação que o doutor deu na entrevista passada. Então, Mesmo. quando aquele alimento chega no intestino que vai fazer a digestão, aliás, quando a insulina chega, já não tem alimento ali mais. Já foi. Aí a sua glicose vai lá embaixo, entendeu? Desregula. Desregula Tá tudo. totalmente desregulado. Aí, assim, desregulou, vou comer uma balinha, aí fica fazendo aquele pico, Nossa, oscilando, entendeu? Aí, assim, você tem que tentar entender, fiz cagada, né? Vou ter que resolver. É. Eu já descobri, o que me reverte fácil, laranja com bagaço, como uma laranja, 2 laranjas, aí rapidinho volta. Tipo a Maçã, fibra, né? maçã, entendeu? Como aquilo ali rapidinho volta. Mas dá uma sensação muito ruim, cara, muito ruim demais. São os preços que se pagam, né? E volume. Eu considero, dos bariátricos que eu já vi, me considero um que come bastante. Né? Carne, proteína, eu como muito. Eu vou no churrasco, eu como churrasco tranquilão. Não me entala, entendeu? Você tem que mastigar bem. Sim, claro. Tem que mastigar bem. O meu pai não consegue comer e beber ao mesmo tempo. Ou ele come, ou ele bebe. Eu sou assim. Eu como e bebo tranquilo.
Entendi. Não me entala, não me dá problema nenhum, né? Então, assim, os primeiros 15 dias pós-cirúrgico dá uma depressãozinha, cara. Você vê todo mundo comendo, coisa que você gosta. Sim, que sua vida dá uma... Aí você tem que tomar ali 50 ml de água, 50 ml de soro, Gatorade, entendeu? Você não come. Mas é o que você falou, né? As pessoas precisam entender isso. Começa ali na mente, no entendimento. Você vai fazer a bariátrica, você não vai ser a mesma pessoa. Você vai mudar completamente de vida. Você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que mudar a sua rotina, vai ter que mudar a alimentação, entendeu? Aí vai ter que abandonar vícios, principalmente. O Dr. Pedro falou na entrevista passada também sobre o alcoolismo. Muitas pessoas que foram para o alcoolismo desenvolveu o alcoolismo por conta da cirurgia. A tendência é substituir o prazer. Isso, né? Você come, você sente prazeroso. Isso tá aqui, ó. A cabeça. Então tem que mudar isso aí. Então, assim, quem bebe corre-se um grande risco de ficar alcoólatra. Quem usa droga tem um grande risco de piorar. Sim. Então, você já tem que fazer uma coisa calculada. Saber onde você está entrando. Então, assim, por isso que quando alguém me pergunta, o que você acha? Pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu faria de novo, eu tinha que ter feito antes. Sim. Entendeu? Mas eu não recomendo. Por quê? Quando eu cheguei a fazer, eu tinha em mente tudo o que eu tinha que fazer e todos os problemas que poderiam me causar. Inclusive, eu ficar intolerante a alguma coisa. Certo. Eu sou apaixonado com churrasco. Muita gente não consegue comer carne. Entendeu? E eu como tranquilamente, como carne, como arroz. Tem gente que não consegue comer arroz. Muita massa. Entendeu? Então, assim, eu vivo tranquilamente hoje dentro das limitações. Eu não vou tolar a cara num sorvete que vai me fazer mal. Mas aí eu descobri que o açaí eu tomo e não me faz mal. Aí eu tomo um pouquinho a mais de açaí. Mas tudo controlado, né? Você já tá descobrindo isso. Aí, por exemplo, se eu coloco um leite condensado no açaí, dá ruim. Se eu coloco mel no açaí, dá ruim. Entendeu? Então, assim, eu tomo açaí puro e pronto. Bom, pelo visto é o açúcar que tá te pedindo. E açúcar... E gordura processada. O que puder evitar de açúcar. A balinha não faz mal. Eu até anotei aqui, cara. Eu lembrei na hora, eu tô lendo um livro, que é o Homo Deus do Yuval Harari, que é o livro que ele escreveu depois de Sapiens. E no começo do livro ele tem uma estatística da OMS de 2014. Ele fala que das pessoas que morreram mundialmente em 2014, 600 mil pessoas morreram por criminalidade, que foi as guerras e crime em geral, né? Assassinato, enfim. E 1,5 milhões de pessoas, 1,5 milhões contra 600 mil, morreram de diabetes. Aí ele coloca lá, o açúcar mata mais que a pólvora. Isso aí. A gente não vê isso porque é uma doença, muitas vezes, ela é silenciosa. E a televisão só mostra guerra, violência. Então a gente acha que o que está matando é violência, mas não. Vou deixar um assunto polêmico aqui, vou jogar no ar aqui, vocês comentem embaixo aí, se tiver nutricionista e melhor aí nutrólogo, fala pra gente. Hoje em dia nós temos o alimento e a indústria alimentícia. Tem muitos produtos que nós consumimos que não é alimento. Você sabia disso? Tem muito produto que é produto alimentício. Lembra a embalagem? Vai lá pra você ver. Você gosta daquela batatinha gostosa, ondulada, chique, que vem no pacotinho, que é cara pra caramba? Você sabia que não é batata? Lê lá pra você ver. Sabe aquele macarrãozinho que você gosta faz em 3 minutos? Então, ele não é macarrão. A internet tá cheia de vídeos fabricando essas coisas. Dá medo. Gente, eu tô fazendo propaganda contrária, não falei nem o nome. Então vocês vão lá e lê a embalagem, pesquisa lá. Tá lá, produto alimentício. Não é alimento. Alimento é o que você descasca? Como é que é? É o que você descasca, ajuda aí, amor. Come cru? Come cru. Que se colhe, né? Que se colhe, tá na natureza. Enfim, bacana o assunto. Se a gente for conversar aqui, não vamos ficar Só quero frisar aqui, porque muita gente desmerece o esforço do outro. Sim. Certo? Eu perdi, no total, 50 quilos. Né? Eu cheguei a 85. O peso inicial era 135. Então eu cheguei a perder 50. Hoje eu recuperei um pouco, mas né, com saúde. O auge foi 55. Cheguei a perder 50. Né? Hoje eu tô em torno de 45. E as pessoas tendem a te colocar assim, mas com bariátrica é fácil, né? Com bariátrica é fácil. Aí a minha esposa, lá no finalzinho de 2022, não, já no começo de 23, eu falei com ela, tava bem gordinha também, eu falei assim, eu quero que você sinta a satisfação, o prazer que eu tenho hoje de ter mudado de vida. O que você quer que eu faça para te ajudar? Ela não tinha indicação para bariátrica, certo? Então a gente procurou ajuda profissional, nutricionista, nutrólogo, medicação. Teve medicação? Teve sim, ela perdeu bastante peso. E assim, a gente não está escape de voltar a engordar, cara. Claro que não. É uma doença, você tem que tratar ela constantemente. Aí a pessoa chega assim, mas tomando essas canetinhas, né, tomando remédio, hoje tem remédio pra tudo, mas não é assim. Cara, não é fácil. O colateral dessas medicações é tenso, é muito complicado. Por vários dias ela se sentiu muito mal, entendeu? Por vários dias eu me senti muito mal por conta... É uma mutilação no corpo da gente, né? Se desvia o intestino, se diminui o estômago. Então assim, não julgue ninguém pela situação. Cada um conhece a sua jornada. E não é fácil. Não é fácil de forma alguma.
eu não vou ser hipócrita de falar com ninguém. Você não vai me ver comendo um hambúrguer, não vai me ver comendo uma pizza, porque eu não vou tomar um refrigerante. Eu gosto e eu vou me dar. Equilíbrio é tudo, né? Eu vou me dar esse direito, porque eu treino muito, eu procuro treinar muito para ter, né, um déficit calórico, para eu poder comer as coisas que eu gosto. Porém, com moderação. Então eu como de tudo, eu como bastante. O pessoal zoa, né, fala assim, não, bariátrico, você pode convidar para churrasco. Aí me convida e fala assim, não, o Felipe não vai chamar mais não. Então você vê o quadro oposto do seu, né? A Camila, sua esposa, não fez a cirurgia. Não fez a cirurgia. Inclusive, muita gente acha que ela fez. Às vezes a convivência. O estilo de vida influencia o exemplo. Tá vendo a pessoa que tá fulana fez e não quer falar que fez, entendeu? Não tem nada disso. Ela não fez. Se ela tivesse feito, ela falaria. Você falou um negócio, eu até ia comentar aqui, esqueci. E hoje você consegue acordar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Hoje, pra correr. Acordo 5 horas da manhã todos os dias. Treino de musculação. Hoje meu treino deu 1h50. Um treino bem intenso. Olha, o treino do Felipe é pesado, tá? Eu estive acompanhando lá um tempo lá na academia. Não é um treininho, não. É treino pesado. Eu chego um pouquinho depois do seu. Eu só vou lá na Plaza Nova. E conseguir conciliar, né, os treinos de musculação com corrida, que tem me ajudado muito na questão cardiorrespiratória, faz muita diferença. E, enfim, cara, não tem segredo, não tem nada fácil, não tem almoço grátis. Não tem. Né? Tudo é difícil. Tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Né? É isso aí. Ser gordo é difícil, né? Ser emagrecer é difícil também. Ser operado é difícil. Usar medicação para emagrecer é difícil. Então, você tem que escolher. E com essas palavras eu vou até carimbar em cima que eu não fiz a cirurgia, mas eu também fui obeso. Eu cheguei na casa dos 99, não bati 100. E eu não cheguei ao ponto de precisar fazer cirurgia, mas eu fiz o balão Itagasta. Eu fiquei 1 ano com um balão no estômago. O processo é o mesmo. Nos primeiros dias você não consegue comer nada. Tudo na dosezinha de água, soro, para não... Sim. Aí eu cheguei dos 99, eu caí para 73, que é normal, e o médico falou assim, depois você vai tirar, você vai dar uma regulada. Sim. Aí ele falou uma coisa, quando você tirar o balão é uma muleta. Você vai jogar a muleta fora e vai andar sozinho. Aí é com você. Aí é o psicológico. O balão, ele vai te reeducar. A cirurgia, acredito que é a mesma coisa, de uma maneira mais forte. É, né? porque não tem como, aliás, tem como reverter, mas, por exemplo, o bypass, ele é uma cirurgia reversível. A parte do meu estômago que tá exclusa, ela continua interna. Entendeu? Ela é reversível. Sim. Porém, é uma cirurgia totalmente mais invasiva, mais do que fazer. Então, desfazer é muito pior. Cara, eu fico imaginando assim, eu não cheguei à obesidade. Meu ápice aí foi 92. Né? Foi quando eu parei de fumar. Eu fumei 7 anos, que é uma aspiração que eu tenho. Eu parei de fumar assim, eu não vou fumar mais, dormi falando que não ia e acordei não fumando. Foi bem brusco. Eu engordei 20 quilos em 2 meses. Então, assim, eu sofri dores na coluna, dores no joelho. Cara, minhas articulações pareciam que ia desmontar. Pensa aí, 4 sacolas de açúcar aí de arroz aí nas costas aí, em 2 meses. Né? Então, é muita coisa. E eu cheguei aos meus dois extremos. Eu cheguei nesse ganho de peso muito rápido, num curto período de tempo, e também cheguei a 47 quilos, com infecção de traqueia por conta do cigarro. Aí. Então, depois que eu passei por esse episódio de infecção de traqueia, eu estava lá no Mato Grosso, longe da família, longe de todo mundo, e sozinho, né? Meu irmão depois chegou, mas eu imagino o que você passou, cara. Então, mediante essa superação toda que você teve aí, cara, né? E todo dia é uma superação. Sim. Queria que você deixasse o microfone livre, você dar uma palavra para quem tá te ouvindo aí, para te assistindo, você deixar uma motivação para essa galera aí. Eu quero dizer o seguinte, como eu disse, não existe almoço grátis, nada é fácil nessa vida, né? Você tem que escolher o seu difícil, tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Fazer dieta não é fácil, né? Tanto que ultimamente eu tô bem desregrado, eu tenho que voltar pro foco. Né? Fazer exercício não é fácil. Se acordar todo dia cedo, né? Época de inverno, cara. Se acordar ali com 10 graus, vestir uma roupa e sair para ir treinar, não é fácil. Né? Dentro de uma academia é uma coisa. Aí você sair para correr 10 km no frio, gelado, com a mão congelando, cara. Tem que ter muita disciplina. Então não é fácil, cara. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu vou continuar lutando com todas as minhas forças para conseguir envelhecer com saúde. Vou tentar envelhecer e ver meus filhos crescerem. Porque eu acho que eu não teria essa chance caso eu não tivesse feito o que eu fiz. Então, a gente tem que escolher o que é o difícil da gente, né? Eu escolhi fazer a cirurgia bariátrica, para mim deu muito certo. Como eu disse, não recomendo para ninguém. Não faça por estética, não faça porque o coleguinha fez. Tem até um amigo meu, que está conversando comigo na farmácia, amigo de infância. Por várias vezes ele me perguntou, falei, cara, eu não te recomendo, mas analisa a minha vida, você me conhece desde criança, vê a vida que eu vivo hoje, entendeu? Se não tiver disposto a mudar... Se você não tiver disposto a mudar, não faz, cara. Não faz. E ele tá com a cirurgia agendada. Entendeu? Já tá com a cabeça toda mudada. Já primeira coisa é já perdeu bastante peso pra chegar na mesa cirúrgica, já com menos inflamação. Sim. Então, assim, sucesso pra ele. Não vou falar o nome não, mas sucesso, ele sabe que eu tô torcendo. E tô à disposição de quem quiser tirar dúvida,
tá? Não sou autoridade no assunto, mas eu tenho a minha experiência, né? A minha experiência de vida, e o que eu puder compartilhar, eu faço questão. Então nós vimos aqui a opinião de um paciente que fez a bariátrica, superou a obesidade. Felipe, nós queremos te agradecer imensamente. Mas antes com essas palavras, né? Tem um detalhe aí, né? Tô esquecendo. Quem chegou até aqui vai ganhar nosso primeiro sorteio, né? Primeiro sorteio, Vai ter primeiro alguns brindes aqui que o Felipe trouxe pra gente. Já aproveitem e já sigam aí o Felipe. Qual que é o seu Instagram, Felipe, pessoal? @Felipe Hermsdorf. Aí, ó, segue ele, você vai ver o estilo de vida que ele Isso aí. dúvida. Segue a farmácia. Drogaria Nova Farma 1563. Olha que legal. Eles Isso aí. trouxeram esses Isso presentes. aí. Como é que vai ser esse sorteio? Rapaz, nós vamos deixar o Felipe vai deixar uma palavrinha aí no final aí. Quem você vai comentar lá, vai fazer uma postagem, A né? primeira coisa, vai comentar no Instagram, No Instagram. do Incrivelmente Podcast. Isso aí. Só Vai lá. marcar a Nova Farma, que tá Isso. aqui o arroba que ele falou, né? Arroba Nova Farma. 1563. Depois a gente vai 63, colocar. vai estar tudo aqui embaixo. E vai marcar o coleguinha também, né? Vai marcar Por a farmácia, favor, o coleguinha, por por favor. O coleguinha consegue. E a pessoa tem que seguir o Incrivelmente pra ganhar. Isso aí. E vai Tá. ganhar aqui o quê? Que tem aqui? Temos um copo Tem um copo estranho, térmico. Estranho, você não gosta de tem chaveiro, tem caneta. É isso aí. Então começa e você vai digitar o quê? Qual que é a frase? Calma aí, calma aí, Vai calma aí. voltar ali. Vai voltar aqui, o Felipe vai deixar uma palavra aí pra nós. Fala, Felipe. Inovando pela sua saúde. Inovando pela sua saúde. Na postagem, marcando a Nova Farma e marcando coleguinha, você vai concorrer. Exatamente. Beleza? E com isso, então, Felipe, valeu. Muito obrigado. Muito legal o papo, muito esclarecedor. Valeu, Mentes Incríveis. Felipe, Valeu, pessoal. obrigado mais uma vez, Até irmão. a próxima, Felipe. Valeu. Até mais. Show.